Meus alunos do curso de Tecnologística, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos no nosso 7º encontro, professor Milton que vos fala. Vamos dar sequência. Vamos ver qual que é o tema da aula de hoje. Melhores práticas na gestão da cadeia de suprimentos. Lembrando, gestão da cadeia de suprimentos faz parte da cadeia de valor. Então o objetivo hoje é que a gente verifique quais as melhores práticas, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo de melhor naquilo que eu faço, naquilo que a minha organização faz. Então, nós vamos ver alguns exemplos, alguns segmentos. Só que antes da gente entrar no tema da aula, vamos rever o que foi apresentado na aula 6. Nós vimos indicadores de desempenho, critérios para geração dos indicadores e principais indicadores. Então, eu apresentei para vocês alguns dos indicadores, reforcei a importância de que esses indicadores estejam bem definidos, estejam acessíveis, que esses indicadores realmente expressem a necessidade, que eles estejam convergindo para o objetivo da organização. Tá? Então, isso foi o que a gente viu na aula 6. Os objetivos dessa aula: conhecer as melhores práticas de gestão da cadeia de suprimento através do benchmarking. O que é benchmarking? É um instrumento de gestão para melhorar o desempenho das empresas e conquistar superioridade em relação à concorrência. Baseia-se na aprendizagem das melhores experiências de empresas similares. É uma palavra que não é incomum, uma palavra que vocês já devem ter ouvido falar. Então, o benchmarking, eu me baseio naquela empresa que faz melhor aquilo que eu faço também, ou seja, no meu concorrente. Eu falei agora há pouco naquela empresa, mas tem que ficar atento, dentro da organização que a gente faz parte, que a gente atua, talvez se você caminhar 100 metros para a esquerda ou 100 metros para a direita, você vai se deparar com benchmarks que podem ser utilizados porque tem práticas muito boas ou práticas excelentes que às vezes mesmo você fazendo parte da organização, você não se dá conta. Então, é um hábito que, principalmente o profissional da área de logística, deve ter. Ficar antenado ao mercado, às tendências, às tecnologias, aquilo que é feito de melhor e que é disponibilizado através dos meios de comunicação, mas também não pode negligenciar aquilo que acontece do meu lado. Porque não é comum, mas isso acontece. Às vezes você tem fornecedores que fazem um excelente trabalho, que são experts em qualidade dos serviços e que você às vezes não se dá conta que ele está ali do teu lado. Você não precisa fazer uma viagem internacional para conhecer uma empresa que tenha uma relevância naquele indicador, naquele tema. Você consegue isso aqui bem próximo. Talvez não saindo dentro da empresa, talvez não saindo do município, talvez não saindo do estado. E, por consequência, aqui no próprio país. Então, é fundamental que se atenha a isso. Teu cliente externo pode ser uma fonte muito importante de melhorias. Assim como o teu cliente seguinte da cadeia de valor também. Então, é importante. Você, enquanto próximo do fornecedor, mas é importante também que você se atenha, se você verifique como o teu fornecedor está em relação às melhores práticas. Então, lembre-se, você não tem que se preocupar apenas com o teu ambiente. Você atua dentro de uma cadeia de valor. Esses elos dessa cadeia estão correlacionados. Então, é importante que você, enquanto profissional logístico, você atuando dentro dessa cadeia, que você se atenha como o teu cliente, como o teu fornecedor está se baseando. Se ele se baseia em tecnologias, em melhores práticas, ou se não, se ele está parado no tempo. Se ele está parado no tempo, ele vai te impactar de alguma forma. Então, você precisa levar até ele as melhores práticas também. De acordo com um DEME, baseado em 4 etapas, ou seja, o benchmark é baseado em 4 etapas. Planejar, fazer, controlar, agir. Planejar, fazer, controlar, agir. Poxa, professor, mas eu já vi isso. Já vi sim. Já vi em alguns momentos. O PDCA. Lembra?
Então, o benchmark se faz dessa forma. Você planeja, você executa, você checa, você analisa os dados, um ciclo contínuo. Então, é fundamental que antes de você identificar, ou melhor, antes de você explorar o teu concorrente, que você tenha isso bem claro em como você vai fazer essa exploração. Planejar. O que deve ser objeto do benchmarking? Quem devemos estudar? Você precisa planejar. Dentro do planejamento, qual empresa que eu vou buscar? É uma empresa concorrente direta? É uma concorrente indireta? É uma empresa que está situada próxima à minha organização, a organização da qual eu faço parte? Então, é fundamental que você se atenha no perímetro do estudo, né, em como você vai se aprofundar, ou melhor, qual o perímetro de atuação da empresa que você vai buscar. De novo, empresa externa pode ser o negócio que está ali ao teu lado, pode ser o teu cliente, pode ser o teu fornecedor. Então, eu posso me dedicar aí, os 100 metros que eu falei há pouco, e acompanhar durante um dia, 2 dias, durante uma semana, a atividade daquele meu fornecedor. Como ele consegue esses bons resultados? Então, eu vou estudar. Então, eu preciso planejar para que isso aconteça. Fazer a coleta de dados, informação do domínio público, publicada na imprensa genérica ou revistas especializadas, informação resultante do contato direto com as empresas através de questionários, entrevistas ou de visitas. Então, eu tenho formas de obter essas informações. Então, eu preciso coletar os dados, eu preciso obter os dados dessa empresa. Qual o resultado que ela tem em qualidade, em satisfação cliente? Qual o resultado que ela tem em custos? Então, eu tenho acesso a essas informações pelos meios de comunicação, tem várias possibilidades. Eu tenho que me ater aos acessos lícitos, de maneira a ter as informações sem cair em uma questão ética. E isso é totalmente possível. Você tem concorrentes que abrem espaço para que você possa verificar. É saudável isso. Isso não é sinal de perda, de subestimar. É saudável. Isso acontece. Acontece espaços onde os concorrentes, onde você tem espaços, onde você possa verificar a melhor prática que está sendo feita, seja lá indo lá dentro do teu concorrente, ou seja você chamando o teu concorrente para acompanhar o teu business, o teu negócio, de maneira que ele traga a contribuição e quando você for, que você possa levar a contribuição também. Então, isso acontece de maneira mais comum do que a gente pensa às vezes. Controlar. Análise dos dados. A determinação das diferenças de desempenho. Identificar, ou seja, identificação dos responsáveis. Você obteve os dados, agora você faz a análise. Como é aquele desempenho? Qual o resultado? Como chega naquele resultado? O meu concorrente tem uma taxa de entrega de 90%. Logo, eu vou colocar a minha taxa de entrega como 90%. Sendo que eu estou atualmente a 30%. Não necessariamente. Você pode até colocar. Vai ser bastante audacioso. Mas se você está em 30%, você tem um concorrente que tem uma taxa de 90%, se você subir para 50%, para 60%, já é uma evolução significativa. Então, você tem que ser coerente com a tua realidade. A realidade do teu concorrente não necessariamente vai ser a tua realidade. Não necessariamente você tem os mesmos recursos que o teu concorrente, ou ele tem os mesmos recursos que você. É importante que você encontre o teu concorrente, que você estude, que você consiga os dados, mas que você seja capaz de adequar tudo aquilo à sua necessidade, de maneira que isso te faça evoluir, desenvolver. Agir. Adaptação e melhoria, ação para melhorar o desempenho da empresa de acordo com as conclusões do estudo. Avaliar a concorrência é importante como forma de vir a obter uma vantagem diferencial
e um posicionamento competitivo. Eu falei há pouco, você avaliou, você tem os dados, você visualiza que ele consegue chegar em resultados muito melhores que os seus, então você precisa adequar tudo isso. De certa forma, isso pode gerar uma vantagem competitiva para você? Pode sim. Você pode conseguir, através daquelas informações, um salto, um upgrade muito forte, a ponto de te colocar à frente do teu concorrente, a ponto de você passar a ser benchmark para aquele segmento, para aquele mercado. Isso é natural que aconteça, você sempre vai buscar isso, esse desenvolvimento. Então, esse diferencial pode ser encontrado através dessa visita, desse levantamento de dados, desse processamento e, através disso, um novo direcionamento. Não, meu objetivo agora é esse. Vamos lá, porque a gente tem base, tem fatos, tem dados que nos possibilitam ter essa evolução. Avanço na gestão das organizações. Mesmo que o supply chain tenha como base a armazenagem e os transportes, o tema exige a articulação e integração de todas as áreas organizacionais, sobretudo as ligadas à estratégia organizacional, o marketing e à produção. Então, de novo, o contexto gestão da cadeia de suprimentos, ele engloba, ele faz parte da cadeia de valor. Então, esse tema ele é extremamente relevante dentro da cadeia de valor. Porque no início a gente começou falando de gestão da cadeia de valor e depois, em algumas aulas, a gente começou a falar na gestão da cadeia de suprimentos, mas isso está alinhado. Ele contempla, ele está dentro, ele integra a cadeia de valor como um todo. Uma análise sobre o segmento automobilístico. Aqui, nós vamos pegar um exemplo de boa aplicação de benchmarking. Tá? A cadeia de suprimentos do setor automotivo. Tem outros, tem inúmeros outros, né? Mas esse é um exemplo pelo segmento, pelo tamanho, pela quantidade de variáveis que estão atuando. Por conta disso, eu trouxe para vocês esse exemplo do segmento automotivo. Aqui, um fornecedor de insumos básicos. Ele fornece fornecedor de autopeças, fornece para a indústria de veículos, revendedora, distribuidora de veículos para o cliente final. Ou seja, o fornecedor de insumos, ele fornece para o fornecedor de autopeças, da mesma forma pode fornecer para a indústria montadora diretamente, né? Que essa indústria fornece às revendedoras, às concessionárias, que fornece o cliente final. Cadeia de valor. Aqui eu trago para vocês a cadeia de Porter, que a gente viu já em alguns momentos, já apresentei para vocês em algumas aulas. Esse é o modelo da cadeia de Porter. Ele traz as atividades primárias e as atividades de apoio secundárias. Então, a gente vai utilizar ela para avaliar cada uma das atividades primárias e as atividades de apoio aplicando o PDCA. Atividades primárias. Logística interna, logística de entrada, integração com fornecedores, envolvimento dos parceiros na cadeia, tecnologia aplicada. Então, são oportunidades, integração com fornecedor, envolvimento e as tecnologias aplicadas. Existe um processo, existe uma integração entre o meu ponto de atuação e o meu fornecedor, ou seja, a organização da qual eu faço parte, ela tem uma integração com o fornecedor de maneira ágil, de maneira rápida. Se isso acontece, temos que manter e temos que evoluir, né? Mas é fundamental que isso aconteça, porque às vezes o fornecedor ele fica ligado apenas nos momentos que o produto sai da empresa dele e chega até a sua, né? Enquanto isso não acontece, você tem praticamente, não tem um contato mais próximo ali. Então, existem hoje, isso acontece, algumas empresas, que o fornecedor tem alguém ali dentro, na área de recebimento, em alguma parte das atividades, em alguma parte do processo em si. O fornecedor está lá dentro, ele é um parceiro que está próximo, de maneira a reportar lá para a fábrica, olha, chegou aqui um carregamento e esse material não está com o padrão de qualidade que foi objetivado, ele já reporta, ele é parceiro, né? E ele está ali
comungando do mesmo espaço. Envolvimento dos parceiros na cadeia, tecnologia aplicada nos meios. Essa é uma oportunidade também dentro da logística de entrada. Quais são os recursos que eu utilizo? Imagina que eu tenho que transportar embalagens e eu faço esse transporte ainda com sistema manual. Será que essa tecnologia é a melhor? Hoje, a gente tem recursos, tem empresas, tem organizações que se valem desse descarregamento de maneira quase que autônoma, automatizada. Tá? Ou seja, você tem o transporte chegando, esse material é retirado sem que tenha uma intervenção humana direta. Então, isso acontece. Então, é preciso avaliar. Eu posso melhorar? Será que esse carrinho manual, ele atende a minha necessidade? Será que se eu comprar um carrinho com melhor tecnologia ou uma empilhadeira que seja, não vai agilizar o processo? Porque o meu concorrente está fazendo assim. Então, talvez eu esteja parado no tempo ou bem atrasado. Operações. Alto padrão do nível de formação dos funcionários, níveis de qualidade no processo, fiabilidade dos meios, tecnologia utilizada, pontos de controle. Vamos pegar aqui. Alto padrão do nível de formação dos funcionários. Eu tenho, dentro da organização da qual faço parte, eu tenho a manufatura. Agora, talvez as pessoas que atuam na manufatura tenham um nível de formação com um gap de evolução enorme. Por quê? Eu soube disso porque eu pesquisei, o meu concorrente tem as pessoas com um nível de treinamento excelente. Eles têm um programa de treinamento que a cada período de tempo eles recebem uma formação e isso reflete diretamente na qualidade, no tempo de realização das operações. E talvez eu não tenha uma política, um programa que possibilite esse desenvolvimento. Talvez as pessoas fazem, mas poderiam fazer de maneira bem melhor, com melhores resultados, se eu investisse num programa de desenvolvimento de treinamento. Viabilidade dos meios, tecnologia utilizada. Da mesma forma, eu tenho um processo que esse processo talvez ele se vale muito de operações manuais. Talvez eu pudesse disponibilizar equipamentos que minimizasse essa dependência humana, ou seja, talvez eu possa colocar processos semiautomáticos ou automáticos. Então, sem que eu tenha um custo elevado, ou que esse custo se dissipe num curto espaço de tempo. Eu preciso ver isso. Onde que eu vou enxergar isso? Analisando o meu concorrente, ou analisando as melhores práticas, o benchmark. Como que esse benchmark conseguiu chegar nesses resultados? Conseguiu chegar por conta disso. A tecnologia empregada no processo é uma tecnologia de ponta. Então, os recursos humanos utilizados lá, as pessoas, têm um nível de treinamento excepcional. Através disso, eles conseguem chegar em serem os melhores, os benchmarks. Logística de saída, lead time, acondicionamento do produto, controle de saída. Eu falei em logística de entrada, falei em operações. E a logística de saída? Da mesma forma, eu tenho um fornecedor que me atende de maneira pronta, ou seja, eu tenho uma necessidade de transporte, esse transporte está aqui no momento adequado, no momento correto. As tecnologias que eu utilizo para pegar esse produto, para embalar esse produto, são as melhores tecnologias? O fornecedor de matéria-prima da embalagem é o melhor fornecedor? Ele está disposto ou seja, ele está próximo à minha empresa? Ou eu perco muito tempo até receber as embalagens? Ou eu não tenho uma fiabilidade desse meu fornecedor? Onde que eu me deparei com esse cenário? Pesquisando o benchmark. Em taxa de serviço, taxa de entrega. A empresa que faz melhor é essa empresa aqui. Só empresa externa? Só ambiente externo? Não, fique atento. Talvez toda essa possibilidade está aqui, está muito próxima de você, dentro da empresa que você faz parte. Marketing e vendas. Tecnologias utilizadas na promoção, disponibilidade do produto, nível de qualidade agregado, design. Talvez em marketing e vendas você não tenha atuação direta, mas você pode fornecer, você vai fornecer para eles o produto com a qualidade, no tempo correto. Então, quem melhor faz isso? Onde eu vou estudar? Quem eu vou estudar?
Isso está disponível. Você tem mecanismos para conseguir essas informações. Serviços, peça de reposição, tempo de entrega, acessibilidade. Da mesma forma, eu consegui um bom resultado do meu fornecedor, ao longo do processo eu assegurei esse bom resultado, essa qualidade, entreguei o produto para o meu cliente, o cliente ficou satisfeito, mas em algum momento esse cliente precisou ter um retorno, precisou repor um componente, repor uma peça. Então eu preciso ter um canal que me atenda de maneira rápida, não só o processo interno, mas eu preciso também fazer com que esse produto vá até o meu cliente de maneira a atender ele rápida, de maneira rápida. Quem melhor faz isso? Quem melhor tem uma taxa de entrega de prestação de serviço ou de assistência técnica? Quem melhor tem essa capacidade? Pesquise essa empresa. Procure obter os melhores dados referentes a essa situação e procure adequar isso à sua realidade. Atividades de apoio e suporte. Agora a gente vai para atividades de apoio e suporte. Aquisição, robustez do processo de desenvolvimento de novos fornecedores, nível de nacionalização das peças. Então, saindo das atividades primárias e indo para as atividades de suporte, em aquisição, como eu posso identificar melhores práticas? Como eu desenvolvo meu fornecedor? A forma que eu desenvolvo é a melhor forma? Talvez não seja. Talvez você tenha um concorrente que desenvolve o fornecedor de uma maneira bem mais eficiente, com menor tempo, e que esse fornecedor se mantenha sustentável no que se refere à qualidade e produtividade. E às vezes você não tem. Às vezes você não tem um fornecedor que seja que apresente fiabilidade. Então busque isso. Verifique como o teu cliente, como o teu concorrente faz para obter esses resultados, para obter esse nível de qualidade do fornecedor. Desenvolvimento da tecnologia, investimento continuado em pesquisa e desenvolvimento, novas tecnologias, processos automatizados, parceria com instituições de ensino. Então, quando se fala em ambientes, em desenvolvimento de tecnologia, como que eu faço? Eu realmente tenho desenvolvimento de novas tecnologias, eu aplico, eu me valho das novas tecnologias para me tornar mais competitivo ou para me tornar, manter o meu business sustentável. Onde que eu encontro? Busque o teu fornecedor. Busque o teu fornecedor, pode ser um benchmark? Claro que pode. Eu venho falando sempre em concorrente. Mas o teu fornecedor pode ter uma excelente taxa, um excelente nível de desenvolvimento, por mais que ele seja menor, talvez que de menor porte, mas ele consegue se utilizar das tecnologias de maneira eficiente. Por que não você ir ao teu fornecedor e verificar como ele consegue fazer aquilo? Se você não tem um fornecedor que tem esse nível, teu concorrente conseguiu, evoluiu, propague isso nos demais elos da cadeia. Gestão de recursos humanos, investimento contínuo em treinamento de seus funcionários, valorização das boas práticas e benefícios. No mercado, qual empresa do mesmo segmento ou de outro segmento que tem uma menor taxa, menor turnover, ou uma melhor taxa de treinamento e desenvolvimento, ou o clima organizacional naquele ambiente é o melhor? Não necessariamente é uma concorrente direta. Não necessariamente está no mesmo segmento que você. Pode ser que você tenha uma empresa com excelentes resultados no que se refere a recursos humanos e essa empresa esteja num segmento totalmente diferente. Talvez você esteja no setor de autopeças ou da linha branca e você tenha uma empresa que você precise buscar e essa empresa está na área de móveis. Isso pode acontecer. Agora, você consegue ir lá, buscar essas informações, adequar essas informações para a sua realidade e, de posse disso, desenvolver, fazer com que a tua área, a tua empresa, o teu segmento se desenvolva, tenha um upgrade. Infraestrutura da empresa, processo de gestão da qualidade, processos integrados, responsabilidade social.
Então, no que se refere à infraestrutura da empresa, a empresa ela tem processos que necessitam que eu preencha um formulário, carimbe e que alguém se desloque 50, 100 metros para levar para uma outra pessoa, para que essa pessoa dê sequência no processo ou que arquive. Ou eu tenho, me utilizo da tecnologia a ponto de eu faço, essa pessoa que está em uma distância razoável já tem acesso, um outro departamento já tem acesso, valida esse documento, arquiva esse documento, me dá o retorno de maneira online. Eu tenho isso, o meu concorrente tem isso. Eu preciso verificar, preciso buscar. Pessoal, um resumo do encontro. Nós vimos as melhores práticas da gestão da cadeia de suprimentos, benchmarking, cadeia automobilística, é um exemplo que eu trouxe. Fundamental, voltando ao que eu falei no início da aula, fiquem atentos, abra a cabeça, de maneira a verificar o que acontece no mercado externo, mas não deixe de verificar o que acontece aí do seu lado. Porque, às vezes, as melhores práticas, pelo menos ao menor custo, está aí do seu lado. Então, santo de casa faz milagre sim. E é importante que você se atenha a essas oportunidades com o menor custo possível. Então, não necessariamente você tem que fazer missões internacionais, eventos. Isso é importante, é claro que é importante. Mas, às vezes, você não tem o recurso financeiro suficiente para custear isso. E, às vezes, você é negligente. Você acha que só aí você vai conseguir ter uma entrada muito positiva ou uma entrada que vai alavancar o desenvolvimento do seu negócio. Quando, na realidade, a poucos metros de distância você já tem isso. Fiquem atentos. Meus alunos, bons estudos. Até o próximo encontro.